Existe no Ceará uma iniciativa que promove a integração entre pesquisa científica e gestão pública. É o programa Ciência e Inovação em Políticas Públicas, mais conhecido como Cientista-Chefe, coordenado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP. Este programa conta com parcerias entre órgãos do governo estadual, Universidade Federal do Ceará e o TCE-Ceará. Dimitri, ao pesquisar sobre o Cientista-Chefe para o podcast, verifiquei que ele é inspirado em modelos de sucesso existentes em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. O intuito dos chamados Chief Scientists é auxiliar a gestão pública prestando consultoria, fornecendo informações que podem auxiliar no planejamento e na tomada de decisões de órgãos e entidades públicas. De acordo com a FUNCAP, os projetos e equipes de pesquisadores são definidos a partir das demandas de órgãos do governo. Cada equipe é coordenada por um cientista-chefe, escolhido seguindo critérios como produção científica, formação e ligação com núcleos de pesquisas de alto nível. Outro requisito é que a área científica do pesquisador tenha relação com a atuação do órgão público a ser beneficiado com o programa. Além dos especialistas que atuam nas secretarias e entidades, a FUNCAP conta com um representante, cuja função é avaliar de modo geral o andamento do programa e os resultados obtidos em cada área. O cientista-chefe vem sendo desenvolvido desde 2018. Em janeiro deste ano, o programa foi regulamentado pelo governador Camilo Santana e o cientista-chefe tornou-se uma política de Estado. Bem, o programa Cientista-Chefe ele é financiado pela FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Pesquisa, e pela CCTES, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. São um conjunto de pesquisadores trabalhando em temas estratégicos para o governo, como, por exemplo, existe o programa Cientista-Chefe de Saúde, de Segurança Pública, de Educação, de recursos hídricos, de agricultura, de meio ambiente e também da parte social, por exemplo, atendendo a questão das crianças, né? Ele foi assinado agora, né, como lei pelo governo do estado do Ceará, o governador Camilo Santana assinou agora, né, em janeiro de 2021, tornando isso agora uma política de Estado e não uma política de governo. Isso é muito importante, porque é uma visão de política né? Porque os cientistas, a comunidade acadêmica do Ceará, o Ceará é um celeiro, né, de grandes universidades, grandes institutos de pesquisa, que podem dar uma contribuição relevante para a melhoria das políticas públicas e das ações seja dos municípios, do estado e até mesmo do próprio governo federal. Esse é o pesquisador Marcelo Soares. Ele é professor do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar da UFC, e coordenador do Cientista-Chefe Meio Ambiente. Só para citar algumas das iniciativas, existe uma voltada ao desenvolvimento de aplicativos, integração de sistemas e análise de dados, nos moldes do Big Data, na Secretaria de Segurança Pública. Na área da educação, existem ações com foco na melhoria da proficiência em língua portuguesa, matemática e ciências, além de outras iniciativas em energias renováveis, pesca, aquicultura e na implantação de inovação tecnológica em saúde pública. No meio ambiente, que é a área de atuação do Marcelo, existem projetos sobre desenvolvimento sustentável e criação de lista vermelha da fauna ameaçada de extinção no Ceará. As perspectivas para a área ambiental são muito boas, né? Nós estamos trabalhando em vários temas, lançamos recentemente o inventário da fauna, em breve vamos estar lançando o inventário da flora também. Estamos avançando também na elaboração de um conjunto de dados ambientais para o estado do Ceará, uma base de dados que vai ajudar na tomada de decisões públicas baseada em dados. E um grande projeto nosso é o planejamento costeiro e marinho do estado do Ceará, para que a gente possa organizar a questão do turismo, da pesca, da energias renováveis, né, e outras ações, como por exemplo a questão de mineração no mar, dessalinização, o hub de cabos submarinos, o novo hub de hidrogênio verde. Então tem uma série de questões do planejamento costeiro e marinho, incluindo, por exemplo, as eólicas offshore, eólicas marinhas, que elas precisam ser compatibilizadas, inclusive com um grande número de comunidades, que são quase 300 comunidades costeiras no estado do Ceará que praticam a questão da pesca artesanal. Então nós precisamos organizar isso para que tenhamos um modelo de planejamento que considere os aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da década dos oceanos.
O TCE Ceará também participa do Cientista-Chefe. A parceria com a FUNCAP começou na gestão anterior com o conselheiro Edilberto Pontes e hoje segue com o presidente Valdomiro Távora. Estão sendo desenvolvidos os seguintes projetos: Ciência e Inovação em Infraestrutura Viária do Ceará, Combate e Prevenção de Riscos e Fraudes no Setor Público e o Monitor Fiscal. Convidamos a jornalista da Assessoria de Comunicação, Michele Mesquita, que produziu uma série de matérias para o Acontece TV sobre o Cientista-Chefe. Olá, Michele, tudo bom? Obrigado por aceitar esse convite e participar com a gente aqui no Conexão Cidadão. Para a gente entender como o Cientista-Chefe atua no estado do Ceará, fala pra gente quem é o responsável pela coordenação destas ações. Oi, Carol. Oi, Dimitri. Então, o Núcleo de Pesquisa, o NUPESC, vinculado à Escola de Contas, Instituto Plácido Castelo, IPC, é quem monitora e acompanha os projetos em andamento no tribunal. Na série, a gente abordou 3 projetos, produzindo uma matéria para cada um: o Ciência e Inovação na Infraestrutura Viária do Ceará, o Combate e Prevenção de Riscos e Fraudes no Setor Público e o Monitor Fiscal. E, Michele, qual o objetivo de cada um desses projetos? Bom, Carol, o Ciência e Inovação na Infraestrutura Viária do Ceará é fruto de parceria entre o TCE e a Universidade Federal do Ceará, a UFC. As atividades foram iniciadas em 2019 e são acompanhadas pela Diretoria de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente da Secretaria de Controle Externo. Para entender como funciona esse projeto, eu entrevistei o diretor de fiscalização de obras, o Alisson Cardoso. O projeto atesta a qualidade do asfalto, o que se chama de pavimentação asfáltica, nas estradas cearenses, em que equipes de pesquisadores atuam para trazer soluções científicas e tecnológicas. A ideia é aprimorar os serviços e proporcionar mais qualidade de vida à população. Algumas ações já foram realizadas em 2019 com relação a esse projeto, que contribui para a colaboração entre a academia, por meio da Universidade Federal do Ceará, e a administração pública. Olha, eu acho esse projeto muito interessante. Eu me lembro que quando houve a coleta na região de Sobral, do solo e do subsolo, e foi bem interessante ver o trabalho realizado pelos técnicos da UFC e também dos auditores de controle externo da área de fiscalização de obras. Gostei, Carol, bacana participar desse trabalho. Outra ação é o combate e prevenção de riscos e fraudes no setor público, que tem como objetivo o aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos pela Assessoria de Informações Estratégicas do TCE a partir de técnicas de análise e integração de dados. Dentre as principais ações está o desenvolvimento de novas ferramentas para aperfeiçoar os mecanismos do Tribunal de Combate e Prevenção de Riscos e Fraudes. Para essa matéria, nós falamos com o assessor de Informações Estratégicas, Raimundo Freire. Por último, Carol e Dimitri, com a emissão de alertas pedagógicos, o projeto Monitor Fiscal contribui para o aprimoramento da gestão de contas estaduais e municipais, alinhado com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para isso, serão desenvolvidas novas ferramentas para sistematizar e disponibilizar os dados dos gastos públicos, com o objetivo de emitir esses alertas com maior frequência e antecedência. Na matéria tem a participação do consultor técnico, Raimi Holanda, e do vice-presidente do tribunal, conselheiro Edilberto Pontes. Michele, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço, gente. Para quem tiver interesse em acompanhar as matérias produzidas pela Michele, os links estão na descrição do episódio. E no canal do YouTube da Universidade Federal do Ceará, UFC TV, você encontra a websérie Cientistas-Chefes do Ceará, na qual os pesquisadores que integram o programa falam sobre as ações realizadas. Vamos passar o microfone para o Rodrigo Rodrigues, que vai trazer as últimas informações da semana, direto da redação. E o assunto da vez mexe com um tema até meio complicado, mas que faz parte do nosso dia a dia em nossas cidades. Estou falando de licitações. Na última semana, a Escola de Contas do TCE Ceará, o Instituto Plácido Castelo, realizou um webinar para tratar da nova lei de licitações e as suas principais novidades. O evento foi transmitido pelo YouTube e teve como convidado o Procurador Federal Felipe Magalhães. Durante a live foram mais de 240 acessos simultâneos, o que mostra a relevância dessa temática que deve ser ainda mais estudada por conta das novas modificações. Sim, o tema do webinar foi Nova Lei de Licitações não à toa. Segundo Felipe Magalhães, no ano passado, o projeto foi colocado em pauta e passou pela Câmara e Senado. Recentemente, houve alguns ajustes no texto, mas o projeto foi enviado à Presidência da República e aguarda sanção. Isso deve acontecer até o fim desta semana, segundo o procurador, então é algo urgente e que está mudando agora. Essa nova legislação tem como objetivo criar um novo marco legal, substituindo a Lei das Licitações anterior, além da Lei de Pregão e o regime diferenciado de contratação. A regra também trata de atribuições dos agentes públicos e do processo licitatório.
O objetivo com tudo isso é ampliar a transparência e eficiência nas contratações públicas. Então é algo que me interessa e algo que te interessa também. Por isso, se você ficou interessado no tema e quer saber mais sobre ele, corre lá no site oficial do TCE Ceará e pegue todos os detalhes que quiser. Eu vou deixar o link aqui na descrição para te ajudar. E é isso, gente. Fiquem ligados e até a próxima semana. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção, você já sabe, é toda feita pela Assessoria de Comunicação do TCE. Até o próximo episódio. A gente se vê.